dou início aqui à minha fala saudando aos membros da mesa na pessoa da presidente, né, a Daniela Magalhães, vice-presidente da seccional da Ordem. Gostaria também de começar agradecendo e parabenizando o professor Glauco Gumerato Ramos pela organização desse evento. Então, realmente é um evento muitíssimo importante para Jundiaí, mas também é um evento muitíssimo importante para nós da ABDPRO. E eu tinha dito ao professor Diego que se ele fizesse o que ele fez, eu ia basicamente dizer ao final da palestra, ou ao final da dele e início da minha, que eu subscrevo tudo que ele disse e que, não tendo mais o que falar, eu iria cantar para vocês. E tocando bateria, diga de passagem. Como eu acho que não seria uma experiência muito boa para vocês, eu vou ficar com a palavra. Mas a minha fala aqui ela é um complemento da fala do professor Diego. Então, inicialmente percebam, ele já trouxe aqui um conceito, uma compreensão de ônus da prova. Ônus, necessariamente, as regras que tratam de ônus, dizem respeito ao interesse próprio, estão associados a faculdades processuais. Quando se fala em ônus, naturalmente isso não diz respeito à parte adversa. Então, se existe tutela de interesse próprio, eu não posso confundir ônus com, por exemplo, obrigações ou com deveres, né? Quando se fala em dever, existe aí sim a tutela de um interesse diverso, né? Direito de um lado, esse caráter relacional, e deveres do outro. Isso não acontece com os ônus, encargos ou com as cargas. Então, por exemplo, contestar é um ônus. Apresentar recurso é um ônus. Produzir prova é um ônus. Assume-se a possibilidade de um prejuízo. Então, se eu deixar de contestar, eu assumo a possibilidade de, em sendo revel, havendo a presunção de veracidade das afirmações do autor, pode ser que isso leve à procedência do pedido. Pode ser que, né? Não tem como a gente determinar isso. Então, isso é próprio das regras que tratam do ônus. Mas, focando no meu tema, que diz respeito à instrução processual e à dinamização do ônus da prova. Eu separei um texto aqui de um determinado autor. Eu vou fazer duas citações a esse autor e, ao final, depois eu digo quem é, né, para continuar a minha crítica. Mas a teoria da dinamização do ônus da prova, ela foi incorporada entre nós, ela foi institucionalizada no direito positivo agora com o Código de 2015. E, basicamente, está lá no parágrafo 1º do artigo 373. Por que essa teoria ela foi incorporada entre nós? Vamos fazer aqui uma rápida explicação. O 333 caput do Código revogado, do Código Buzaide, ele basicamente nos seus dois incisos, 333, então incisos 1º e 2º, ele tratava da regra estática do ônus da prova. Então cabe ao autor, já foi dito aqui, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, cabe ao réu as provas do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Em outras palavras, né, o que está por trás desse preceito? O ônus é de quem alega. E aí já dizia o ponto de Miranda, né? O autor tem o ônus de afirmar o fato constitutivo e de provar o fato constitutivo, após que o réu tem o ônus de afirmar e provar fatos que impedem, modificam ou que extinguem. Muito embora inicialmente, a posição do réu, entre aspas, seria cômoda. Então, antes de ele ter que se preocupar de demonstrar qualquer coisa, o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo. Pois bem, muitas críticas foram endereçadas a esse dispositivo e tomo aqui como síntese uma leitura aqui rápida, um parágrafo. Então, em resumo dessas críticas ao artigo 333, abre aspas. Particularizando ao tema do ônus da prova, o CPC de 73 adotou a conhecida regra estática de atribuir um encargo probatório a quem alega. Os dois incisos do artigo 333 refletem essa diretiva. Isso sob a dimensão subjetiva, partes, mas sem olvidar a dimensão objetiva do ônus, aqui enquanto regra de julgamento. Então, regra de atividade e regra de julgamento. Contudo, a opção legislativa é criticada por sua artificialidade, na medida em que, contrastando a própria ideia de instrumentalidade,
é indiferente à riqueza do direito material. Vale dizer, o legislador conferiu tratamento uniforme a todas as situações, o que, de certa forma, pressupõe uma paridade perpétua entre travessões de armas dentre as partes. Ademais, a regra pressupõe uma simplicidade e repetição das situações da vida, fruto de uma crença na estabilidade criticada noutra oportunidade por nós. Então, em resumo, a regra estática do artigo 333, ela era criticada justamente porque todas as situações jurídicas eram tratadas uniformemente. E isso, contrasta um dos pilares do instrumentalismo, ou da instrumentalidade do processo, no sentido de que a técnica processual ela precisa ser permeável às necessidades, às características do direito material. Então, essa é a crítica que era endereçada. Dentre outras questões, foi tocado aqui também no texto a questão da paridade. Então, pressupõe-se aqui, e para ficar aqui numa rápida síntese, que as partes estariam no mesmo patamar, uma igualdade, por suposto, em sentido formal. Nessa linha, o Código de Defesa do Consumidor, então a Lei 8.078/90, ele tentou superar esses problemas. De que forma? O artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, ele, no afã de facilitar o acesso à justiça do consumidor, permitiu a inversão do ônus da prova. Então, Código 73, que já era regra no Código 39, e aí sim uma mudança com o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º, inciso 8º, no afã de facilitar o acesso à justiça. Bom, inclusive uma lei, e um dispositivo muito conhecido. Afinal de contas, todos os consumidores conhecem esse dispositivo na medida em que, chegando em qualquer loja, podem ter acesso ao Código de Defesa do Consumidor, ler o CDC, interpretar as normas, fazer todo tipo de hermenêutica, etc., e já, eventualmente, negociar com o vendedor ali à luz já da legislação. Mas, observem, também o CDC ele não ficou infenso a críticas. Por quê? De fato, a inversão do ônus da prova ela foi um avanço em matéria de consumo. Só que observem, existe aqui uma restrição temática. Para que seja possível a inversão do ônus da prova, necessariamente ter que se ir tratar de uma relação de consumo. Então, conceito de fornecedor, artigo 3º, conceito de consumidor, artigo 2º. E aí, havia autores, inclusive, há autores que criticavam isso. O próprio professor Marinoni dizia que era um erro restringir-se a inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo. E não digo isso perdendo de vista o artigo 17, que fala na equiparação de algumas situações às relações de consumo. Então, aqui inicialmente existe uma restrição temática, relações de consumo. Não bastasse isso, o que o consumidor teria que demonstrar? Necessariamente a verossimilhança das alegações ou a demonstração da hipossuficiência técnica, eventualmente uma hipossuficiência econômica. Então, a inversão do ônus da prova, do artigo 6º, inciso 8º, ela passava necessariamente por um desses filtros. Não era sempre nessa linha, pois que o magistrado poderia inverter. Acaso não demonstrados os requisitos, isso não seria possível. As críticas, portanto, parte das críticas que eram direcionadas ao artigo 333 também foram direcionadas ao artigo 6º, inciso 8º. Por quê? Porque, entre aspas, ele teria um móvel estático. Então, só cabe a inversão do ônus da prova em prol do consumidor. Só cabe a inversão do ônus da prova dentro de relações de consumo. Só cabe a inversão do ônus da prova dentro de uma das hipóteses referidas no artigo 6º, inciso 8º. Ou verossimilhança, ou a hipossuficiência. Isso, naturalmente, não agradava a boa parte dos magistrados e, para alguns, isso contrastaria, inclusive, com os poderes instrutórios garantidos pelo Código de 73. E aí, o que nossa jurisprudência começou a fazer? Já na década de 90, começaram a surgir várias decisões introduzindo entre nós a teoria das cargas probatórias dinâmicas, ou da dinamização do ônus da prova. Isso em matéria ambiental, em matéria bancária, etc. Vejam, a margem de previsão legislativa, a margem de previsão no direito positivo.
Então já começaram a surgir decisões nesse sentido. E quais eram os fundamentos para a adoção dessa teoria entre nós? Ora, poderes instrutórios do magistrado. Então olhava-se para o artigo correspondente ao 139, olhava-se ao correspondente no Código 73 e dizia assim, não, se o magistrado tem amplos poderes instrutórios, então ele poderia dinamizar o ônus da prova. Ele não ficaria restrito ali à regra estática. Não bastasse isso, o magistrado ele tem por dever a promoção da isonomia. Ele precisa garantir a paridade de armas, ele precisa garantir o acesso à justiça. Então essas também eram premissas, encampadas aí por aqueles que começaram a professar e aplicar em julgados a dinamização do ônus da prova. Bom, em 2015 o Código, enfim, institucionalizou, repito, no artigo 373, parágrafo 1º. Então, o parágrafo 1º do artigo 373, Código vigente, ele institucionalizou uma teoria que foi difundida, né, desenvolvida e difundida pelo Jorge Peirano na Argentina, e que na Argentina é alvo de muitas críticas, né? A professora Andréa Meroy está aqui e pode, né, eventualmente me corrigir. Então, não é uma teoria que é unanimidade, muito pelo contrário, na Argentina ela é alvo de acerbas críticas. E não bastasse ser alvo de acerbas críticas, o professor Alejandro Abaloliu, que também se encontra aqui, ele tem um artigo também criticando isso na óptica do direito uruguaio. O Elisban tem um artigo também criticando na ótica do direito peruano, se eu não estou enganado. Então, essa teoria ela começou a fazer escola e começou a se disseminar pela América Latina. E, obviamente, que não se disseminou por acaso. Se disseminou justamente num contexto ativista, né? Num contexto instrumentalista, né? Ela casa exatamente com esse discurso. Uma observação rápida. O Peirano estava, sobretudo, preocupado com as relações médicas. Não apenas, né? Mas, sobretudo, com as relações médicas. No Brasil, a relação médico-paciente ela é enfeixada pelo Código de Defesa do Consumidor. Vale dizer, para essa situação, por exemplo, nós não precisaríamos importar a teoria das cargas probatórias dinâmicas. O artigo 6º, inciso 8º, já seria suficiente nesse sentido. Pois bem, as críticas a essa teoria, elas foram ou podem ser bem sintetizadas naquilo que o professor Diego Crevelin ele já colocou aqui e naquilo que outras pessoas também colocaram aqui. Por quê? Né? Primeiramente, observem, né? A teoria das cargas probatórias dinâmicas, ela supõe ou ela parte da ideia de que há necessidade de esclarecimento dos fatos, né? E a todo custo. Não se pode chegar a situações de prova diabólica e pressupõe que se uma das partes tem maior dificuldade ou é impossível para uma das partes produzir a prova, a outra necessariamente poderia produzir aquela mesma prova. Então, se uma não consegue produzir, aquela que está originariamente com o ônus, então originariamente onerada, supõe-se, o autor não consegue demonstrar o fato constitutivo do seu direito, mas aí o magistrado ele pensa, não, talvez o réu tenha melhores condições de produzir e inverte. Assim também o contrário, né? O réu não tem condições de produzir, né? Autor, você provocou a jurisdição, você está demandando, né? Mas toma aqui o ônus para você. Toma, né, essa surpresa. Algo extremamente complicado. Complicado por quê? E aí volto à fala do professor Diego. As regras que tratam do ônus probatório, elas alcançam as partes. Existe um sistema de autorresponsabilidade probatória. Não cabe ao magistrado se miscuir neste terreno. Não cabe ao magistrado se miscuir neste terreno porque nós estamos falando de cargas, de ônus, e nós estamos falando, sobretudo, de contraditório. Então, como muito bem colocado, a imparcialidade objetiva, a imparcialidade funcional, ela impede que o magistrado ele, avance, né, no terreno aí que seria próprio ou apropriado para as partes. Não bastasse isso, imaginem vocês que, quando se pensa na inversão do ônus da prova nas relações de consumo, o fornecedor de antemão, ele já sabe, já existe essa previsibilidade de que em juízo é possível que o ônus da prova seja invertido. Então, ele não é surpreendido
com essa situação, né, porque tem que passar necessariamente por aquelas hipóteses previstas em lei, e ele, na condição de fornecedor, já tem condições de prever isso. Mas o artigo 373, parágrafo 1º, não tem qualquer restrição de matéria. Basta que uma das partes tenha melhores condições de produzir a prova. Bom, voltando aqui ao texto, vejam a conclusão dele. Como visto o grande mérito, abre aspas, como visto o grande mérito da teoria da distribuição dinâmica é que ela não se propõe a oferecer uma solução a priorística para todos os casos, senão permitindo uma análise do caso concreto para que, de modo fundamentado, o magistrado possa redistribuir as cargas probatórias sempre que a medida for indispensável à paridade de armas. Institui um poder correlato a um dever, neste caso a fundamentação. Nessa perspectiva, malgrado a dinamização reforce o papel do magistrado, vimos que esse protagonismo necessariamente está orientado ao tratamento isonômico, sujeitando-se à fiscalização das partes por meio dos recursos e assim por diante. Bom, fecha aspas. Quais são os compromissos ideológicos desse texto aqui? E vejam, né? Este colóquio internacional, ele se presta a analisar temas de direito processual sob a óptica do garantismo processual. O lugar de fala para todos vocês, ele é previamente identificado. Algo que usualmente, e falo isso pela minha formação, por exemplo, algo que usualmente não ocorre. A nossa formação, graduação, sobretudo, ela ainda é majoritariamente orientada pelo instrumentalismo, pela ideia de que o processo ele é um utensílio, uma ferramenta, uma técnica, um instrumento político do Estado. Um instrumento político do Estado-jurisdição. E se o processo é um instrumento do Estado, o Estado faz naturalmente o que ele quer com este instrumento. O processo nessa linha, nessa vertente, ele não é encarado a partir da Constituição, como já foi colocado aqui, enquanto uma instituição de garantia. Uma garantia das partes, né, uma contra a outra, mas e sobretudo uma garantia contra o Estado juiz. Uma garantia no sentido de limitação do poder do Estado. O processo em si, vejam, quem diz isso é a Constituição, o devido processo. O professor Adolfo Alvarado colocou isso muito bem, né, remontando a 1211, né, aquela expressão per legem in terra, que futuramente deu origem à noção, isso, né, colocado pela doutrina, teria dado origem à noção de devido processo. O processo em si ele é uma instituição de garantia, ele não é um instrumento. Então, na perspectiva instrumentalista, o que nós temos? Não apenas o processo ele é um utensílio, mas, né, tem-se aquela ideia dos escopos. Escopos de realização da justiça, escopo social, escopo político. Né? E aí vejam, o processo ele educaria as pessoas para, né, evitar outros conflitos. O processo ele pacificaria as relações jurídicas e assim sucessivamente. Ora, mas essa teoria, ela, né, onde é que está na Constituição que o processo é um instrumento? Onde é que está na jurisdição, né, que esses escopos devem, onde é que está na Constituição que esses escopos devem ser percorridos, esses escopos devem ser buscados? E o interessante também é que no discurso instrumentalista, a justiça naturalmente é um escopo da jurisdição e isso sempre vem associado com a busca da verdade. Em maior ou menor medida, dependendo do autor, prestem atenção depois nisso, isso vem associado com a verdade. E claro, isso é muito lindo, né? Isso é muito bonito. Um processo que busca a justiça, né? Um processo que pacifica os conflitos, um processo que educa os cidadãos. Mas isso, né, data máxima vênia, está errado, né? Ou eventualmente está muito errado. E não funciona, né? Se isso funcionasse, talvez o número de processos ele teria decaído ao longo do tempo. E não é algo que a gente tem observado. Então, a teoria da dinamização do ônus da prova, ela tem como, né, fundamentos, ela tem na sua matriz ideológica justamente essa preocupação com a obtenção da verdade, com a obtenção da justiça. E não é difícil concordar com isso, mas observem, esse não é o escopo do processo, não à luz da ordem jurídica brasileira. O que não significa, tomem cuidado com isso, que o processo é um instrumento à realização ou à concretização de injustiças, ou que o processo é um instrumento à difusão de inverdades.
Recentemente, eu tive uma discussão com um colega e, à luz, né, uma vez provocado por essa afirmação, ele me contestou justamente nesse sentido. Se o processo não é um instrumento de justiça, então ele é um instrumento para a injustiça. Essa é uma inferência infantil, né, com a devida vênia. Não é porque você fala que é um instrumento a realização da justiça que a sua conclusão automática pode ser o inverso. Então é um instrumento a realização da injustiça. Isso realmente é infantil, não se sustenta com 5 segundos de lógica. O garantismo, que é, portanto, o lugar de fala aqui, já estou caminhando para a conclusão, o garantismo ele não é indiferente à realização da justiça, ele não é indiferente à verdade. Mas ele assume naturalmente que justiça e verdade são coisas que podem vir a ocorrer. O Lorca Navarrete tem uma passagem que eu acho formidável, ele diz: El fallo siempre es falha. Isto é, a decisão, né, sempre é falha. Não tem como a gente saber, não há em absoluto qualquer garantia, não há meios como você determinar se ao final do processo a justiça foi realizada ou não, se a verdade foi alcançada ou não. E, nada obstante, sustenta-se que esses seriam escopos do processo. Bom, o autor desse texto, sobre dinamização do ônus da prova, esse texto ele é meu, de minha autoria. Ele é de minha autoria, né, quando eu estava ideologicamente, em sentido estrito, preso ou amarrado ao instrumentalismo. Quando eu não percebia que na minha ideologia em sentido amplo, nas bases filosóficas, nas bases epistemológicas, quando eu não tinha percebido ainda que o instrumentalismo ele não tem sustentação filosófica, ele não tem sustentação epistemológica. Assim como institutos que no contexto dele foram idealizados, que no contexto dele foram criados, como a assim chamada dinamização do ônus da prova. Eu tardei a perceber isso, né? Por quê? Porque, tal como talvez alguns de vocês, toda a minha formação, a graduação, o discurso instrumentalista ele não foi apresentado para mim como uma ideologia em sentido estrito. Isso não ocorre, né? Ele era apresentado como um dado da realidade, como um conhecimento objetivo. Daí eu disse para vocês, você não iria ver num banner, por exemplo, né, sob, né, ou ressalvado aqui, né, advertido que aqui estamos fazendo um estudo à luz do instrumentalismo. Não, porque isso já seria algo inerente, né, inerente objetivamente, né, aos institutos processuais. Então, esse é um cuidado que nós necessariamente precisamos ter. É preciso perceber que o processo ele tem compromissos ideológicos, não apenas em sentido amplo, vale dizer, enquanto objeto cultural não pode ser neutro cientificamente, aqui a linha crítica que o Ovídio sempre desenvolveu, mas também há vários compromissos ideológicos em sentido estrito. Então, compromisso com o poder, instrumento político do Estado, né, com o poder ou com a sua defesa. E aí, naturalmente, se nós insistirmos nessa perspectiva, o processo ele nunca vai ser encarado como uma garantia das partes, como um instrumento, ou como instrumento não, né? Mas como uma garantia das partes, como proteção da liberdade dos jurisdicionados, dos cidadãos, contra o poder em geral e, naturalmente, contra o poder do Estado de Juízo. Muito obrigado pela atenção de todos, né? E agradeço mais uma vez.